Olá, boa tarde. Hoje o bate-papo aqui no Resenha é com o jornalista Ribamar Correia. Ribamar Correia, hoje é editor do blog Repórter Tempo, um dos mais importantes jornalistas do estado do Maranhão. Correia, um prazer recebê-lo aqui no Resenha. Tudo bem? Rapaz, o prazer é todo meu, né? Eu nunca pensei de estar num programa desse, mas é uma satisfação enorme poder conversar um pouco, trocar um pouco de experiência, um pouco de informação com o jornalista do seu quilate, Tivaldo, francamente... E aí vamos começar o programa trocando figurinhas aqui, elogios, com quem eu aprendi muito nos 13, 14 anos que eu passei no estado, o Correia foi meu diretor, e eu tenho um maior carinho, um maior respeito, e muito por isso, né, sua presença aqui, porque de fato é uma deferência e um respeito gigante pela sua experiência e pelo seu compromisso com o jornalismo que a gente tem hoje nesse país, Correia. Ok. Mas, vamos lá? Vamos lá. Estou à sua disposição. Esses seus 40 anos né? A gente ficar, não aumentar um pouquinho mais não, esses 40 anos de jornalismo diário no Maranhão, jornalismo expresso no Maranhão. Correia, dá para pensar em uma novidade na eleição que se avizinha, na sua proporção, uma novidade na política do Maranhão, ou a gente vai ficar ainda nesse debate do sarneísmo, hoje em relação ao dinismo, coisa desse tipo? Olha, na verdade, Tevaldo, eu não vejo uma novidade no sentido, digamos assim, amplo. Mas eu vejo que a novidade foi em 2014. Né? Chegou um grupo novo, liderado pelo governador Flávio Dino, venceu a eleição de forma, né, inquestionável, tranquila, né? inquestionável. Teve as condições institucionais, não digo apoio, mas as condições institucionais para governar, né? E realmente você tem no Maranhão hoje um quadro em que a política se desenvolveu de uma forma, digamos, republicana, né? Então, evidentemente que a vitória desse grupo ocasionou a derrota de um grupo que vinha no comando do Estado durante muito tempo, né? E que está tentando se reorganizar para o grande confronto. Muita gente diz que essa vai ser uma eleição plebiscitária, com a volta do grupo Sarney, com a ex-governadora Rosana Sarney se colocando como candidata, né? Mas eu vejo que nesse período o grupo que está no poder, ele ocupou uns espaços muito interessantes e que vai ser uma eleição muito interessante, vai ser uma eleição de um embate muito forte, né? Espero que esse embate seja no nível do debate sobre o Maranhão, tá? Eu estou muito preocupado com alguns sinais de fulanização da eleição. Eu acho que não é por aí, né? E acho que o Grupo Sarney também vai ter que vai entender que o bom desempenho nas urnas vai depender do bom discurso. E há discurso para esse momento, para esse debate, caso, como o senhor bem coloca, se polariza isso, né? Se tem um discurso novo, um discurso que de fato se convença o eleitorado sobre... Veja bem, essa que eu acho a grande dificuldade. A gente conversava aqui há pouco e eu me lembro que a gente conversava sobre a dificuldade dos grupos se renovarem, né? Então, por exemplo, eu vejo uma dificuldade muito grande da ex-governadora Rosana Sarney, que pese todo um recall, de 14 anos de governo, uma obra vasta, uma obra física vasta, né? Uma preocupação com controle financeiro, essas coisas. Eu vejo uma dificuldade da ex-governadora Rosana Sarney chegar ao público maranhense para dizer, olha, nós vamos fazer isso de novo. Porque, para mim, a grande revolução que ela fez em 1984. Aliás, 1994, né? Quando ela desmontou essa estrutura arcaica institucional do Estado e transformou o Maranhão num celeiro de experiências.
e isso acabou. E ninguém mais, né? Eu acho muito difícil. Essa foi a grande novidade, então, do Sarney nesses últimos 20 anos. Exatamente. Né? E eu acho muito difícil que o grupo, até o grupo se exaure também, nada é firme o tempo todo. É difícil o grupo chegar hoje e dizer, olha, eu tenho uma proposta nova para o Maranhão. É muito difícil. O governador Flávio Dino tem um projeto de governo que está em curso. É um projeto que não contempla as grandes obras físicas, né? Mas, pelo que a gente está percebendo, ele é um projeto que vem contemplando a base social. Fala-se escola digna, fala-se escola nos IEMAs, né? Na rede hospitalar, que vale lembrar, foi de alguma maneira projetada pelo governo anterior, mas que ele está dando para ela um tratamento extraordinário. Então, vai haver um confronto interessante, né? E eu estou numa expectativa muito grande aguardando o discurso da ex-governadora Rosana Sarney, né? Para se confrontar com o discurso do governador Flávio Dino. Eu acho isso muito interessante. Tem nessa dualidade, nesse espaço, e aí a gente está falando do governador Flávio Dino, né, da ex-governadora Rosiana, mas aí tem a possibilidade do Braide, tem a Maura Jorge, tem o ex-secretário, o ex-deputado Ricardo Murat, tem o atual senador Roberto Rocha. Tem espaço para essas candidaturas? Eu acho que não tem espaço. Infelizmente não tem espaço. Eu vejo com muita satisfação, por exemplo, essa coisa em torno do Braide. Né? O deputado Eduardo Braide é um político jovem, de uma capacidade enorme. Ele saca a realidade, ele é um bom parlamentar, ele é um sujeito que tem articulado, né? Tem boa articulação, faz a política inteligente, é muito ativo nos bastidores. Então o Braide, para mim, ele é um bom resultado dessa nova geração. Mas veja bem, a realidade política do Maranhão ainda hoje ainda será um debate entre, né, o Grupo Sarney e o grupo que chegou ao poder liderado pelo governador Flávio Dino. Essa polarização vai acontecer, ainda que com as distâncias de percentuais, segundo as pesquisas, mas a polarização vai acontecer entre o governador Flávio Dino e a ex-governadora Rosana Sarney. O deputado, aliás, o senador Roberto Rocha é um quadro excelente, tem feito um grande trabalho no Senado, é um senador ativo e tal, mas o time dele não é esse para disputar o governo do Estado. Mas, enfim, as coisas estão postas, né? Maura Jorge é uma política ativa, né? Que tem um recall também interessante, deputada, prefeita, tem uma visão de Estado, tem tudo, mas não tem ainda o suporte político partidário para encarar uma disputa com o governo do Estado. E por aí, o ex-deputado Ricardo Murat, com todo o respeito que eu tenho por ele, mas não agrega uma base política e partidária também para entrar numa disputa como essa. Mas sim, isso não significa dizer que eles não sejam candidatos. Sim. Devem ser candidatos, é importante que sejam candidatos, que entrem no debate, que entrem na discussão, de repente, sabe, podem prestar um grande serviço ao Maranhão como pessoas, como políticos preocupados com o futuro do Estado. O que eu estou falando aqui, em termos de possibilidade eleitoral, não tem nada a ver com a ideia republicana de que a eleição pode ser. A eleição pode ter o maior número de participantes possíveis. Né? E isso é saudável para a democracia. Mas sim, a gente vê alguma possibilidade, por exemplo, e aí pegar dois nomes dos quais o senhor citou, a deputada Maura Jorge, o ex-deputado secretário Ricardo Murat, de ser candidatura auxiliar
da governadora Rosiana Sarney, Olha, veja bem, é muito difícil. Isso é uma coisa de honestidade política, né? E de também uma avaliação honesta. É muito difícil você dissociar o ex-deputado Geraldo Murá da ex-governadora Rosiana Sarney. Para mim, é inimaginável hoje. Eles já tiveram em polos diferentes, já foram, mas hoje, para mim, é impossível imaginar que o ex-deputado Ricardo Murá participe de uma eleição como candidato a governador na condição de adversário da ex-governadora Rosiana Sarney. Eu acho isso muito difícil, muito difícil. Eu não compreendo, eu não consigo ver isso. A eleição com esse cenário. Isso não quer dizer absolutamente nada com relação ao direito de ser Sim, claro. Quanto à ex-prefeita Maura Jorge, a vinculação é basicamente a mesma, né? A vinculação é basicamente a mesma. Mas a Maura Jorge, ela se lançou sozinha, ela vem aí foi em busca de um partido. Foi em busca de um partido, abraçou uma candidatura, né, nacional aí. Nacional, com o Bolsonaro, a extrema-direita e tal. Né, ela tem dado um certo rumo, tem dado uma certa coerência, né, tem dado um certo roteiro para a sua, o que é diferente do ex-deputado Ricardo Murá, quem eu respeito muito, não tenho nada contra, acho que deve ser candidato, mas eu insisto que, na minha visão, é difícil dissociar uma coisa da outra. Claro, não estou aqui absolutamente rotulando, porque eu também não gostaria de fulanizar a eleição também. De jeito nenhum. Mas Maravilha. Que todos têm direito de participar da eleição, sim, sem dúvida. Correia, a gente vai abrir o intervalo do resenha e na volta a gente continua com esse bate-papo aqui, saboroso, agradável, com o jornalista Vilmar Correia sobre a eleição 2018. A gente volta já. Olá, de volta para uma resenha. E aqui ao meu lado eu converso hoje com o jornalista Vilmar Correia, como eu disse, né, e volto a repetir, um dos mais importantes jornalistas do estado do Maranhão. Hoje muito voltado para a cobertura da política e tal, mas Correia tem uma amplitude tamanha, né, olhar sobre o jornalismo, né, brasileiro, local. Obrigado. Correia, a gente falou muito no primeiro bloco sobre eleição para governador e o Senado. O Senado tem candidatura pra caramba, tem muito candidato. Olha, eleição. Como é que você vê essa Nos comentários diários que eu faço no blog Repórter Tempo, eu tenho dito desde o início que essa é a grande disputa das eleições deste ano no Maranhão. Por uma situação muito simples, pelo cacife, pelo tamanho político dos candidatos que estão disputando. Você tem aí dois ex-governadores, um senador da República que é ex-governador, né? Você tem um deputado federal de 10 mandatos, que foi ministro do Meio Ambiente 2 vezes, que é o deputado Sarney Filho. Os outros são deputados, o senador Edson Lobão e o ex-governador Zé Reinaldo, que é deputado federal hoje, e é um líder político de grande peso. E você tem as duas referências jovens, 3 referências jovens, que é o deputado federal o Everton Rocha, do PDT. Que é do PDT, que é a deputada federal Elisiane Grande, que é um fenômeno eleitoral, né? E tem o jovem deputado Alexandre Almeida, deputado estadual, que também é um político a ser observado com certa atenção. Então, o tamanho político de cada um desses candidatos vai tornar essa eleição uma eleição muito acirrada. Uma eleição muito difícil, são 2 vagas, né? Mas são 2 vagas. As pessoas, não, porque fulano é para a primeira e outra é para a segunda, não. Todos estão disputando as 2 vagas, a mesma vaga. A mesma vaga? A mesma vaga. Não existe uma chapa de um fulano... É o primeiro, fulano é o segundo. Não. É quem chegar em primeiro e chegar em segundo tem as 2 vagas. Então, é uma luta política titânica e que vem surpreendendo de acordo com as pesquisas. A liderança da deputada Elisiane Gama não é, olha, para mim não é uma surpresa.
Não é surpresa. Eu temi no início que fosse uma espécie de balão de ensaio, mas as pesquisas estão dizendo que não é bem assim, que ela realmente entra com um cacifo muito forte para chegar ao Senado. Outra surpresa extremamente curiosa para mim, o senador Edson Lobão. O senador Edson Lobão, com já uma certa idade, mas com as dificuldades que tem, com a pressão política muito forte sobre ele, o senador Edson Lobão desponta nessa eleição como um gigante eleitoral, um gigante político. Uma necessidade fortíssima. Fortíssima, por quê? Porque é um político hábil, é um político talentoso, é um político que trabalha com muito cuidado, é um político atencioso. Você não é um político de confronto, de conflito, ele é um político de agregar, de cuidar. Então, essas características do Lobão estão se revelando agora, o político que ele é. O deputado Sarney Filho, um bom quadro político, nem se discute um bom quadro forjado dentro da escola do pai, que é o grande senador Zé Sarney, o grande presidente Zé Sarney. Enfim, com 2 mandatos, quer dizer, com 2 passagens pelo Ministério e... Mais de 10 mandatos de deputado, né? 10 mandatos de deputado consecutivos, um político extremamente bem sucedido e de uma visão hoje, né? E quero citar aqui, por exemplo, a coragem e digamos assim, o arrojo político do deputado Everton. O Everton Rocha. Olha, eu sinceramente, eu já vi muitos políticos, a gente conhece político pelo perfil, pela forma de agir, mas o deputado Everton, ele é um político excepcional pelo arrojo, pela determinação, pelo vigor, pela forma como ele entra nas disputas. E tanto que, em meio a muita gente, se tornou o herdeiro do espólio partidário do ex-governador Jackson Wagner. Então, é uma disputa de gigantes, cada um com seu peso, com seu tamanho, com suas características, mas acredito que essa será a grande disputa da eleição. O senhor fez referência a todos, né, com destaque aí, dois de cada lado, digamos assim, né? O senhor acredita que vai ser feito o senador de um lado e o senador do outro, ou alguém faz os dois? Correia, você avalia isso? Olha, veja bem, a tradição recente do Maranhão foi essa, né? Em 86, o governo fez os dois. Né? O grupo fez os dois. Em 90 fez um. Né? Em 94 fez os dois. Enfim, os últimos foi João Alberto e Lobão em 2010. Né? A tradição é essa. Mas eu acredito que nessa eleição, né, a minha leitura prévia, isso aqui está muito longe, a campanha não começou ainda. Nós estamos falando 4 meses antes, exatamente 4, né? Amanhã, exatamente 4 meses. 4 meses antes da eleição, a campanha não começou, muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer, mas me parece que há uma certa tendência, né, de equilibrar as coisas, certo. De um equilíbrio. Né? De sair um do lado, um do outro. Agora, você me perguntar quem, não tem a menor... Aí, assim, para não perguntar quem, eu queria... Vamos colocar no ar o site Repórter Tempo, porque lá tem uma questão que é muito interessante que Correia aponta. Baixa, vamos lá, a página inicial do site. Só um pouquinho. Tem um dado muito legal que pouca gente observou e Correia observou com muita qualidade. Sobe, veja a matéria, desce a matéria para a gente ver. Está no texto, vai, desce. Lá embaixo. Lá embaixo. Eu acho que é lá embaixo. Só um pouquinho mais, só um pouquinho. Volta. Onde tiver 30%, você dá uma olhadinha aqui, mais um pouquinho. Tá bem aqui assim. Né? Você identificou aí 30% do eleitorado que está completamente indefinido em relação ao Senado, né? Esses 18% que dizem que não, que vão votar nulo, que não votam em ninguém, que não. Esse é o mais indeciso dos eleitores. Idoso que não sabe disso. Idoso que não sabe, que realmente ainda não se definiu, ainda não conhece, tal. Nós temos aí uma massa de 30% dos eleitores indecisos.
tá? É essa turma que vai decidir a eleição. Ou seja, vai optar, quer dizer, quais são as opções que esse grupo vai fazer? Para mim, esse é o dado mais importante da pesquisa. Claro que importantíssima a liderança da Elisiane, uma liderança nova, ela está na frente, ganha esse fato até de reflexão, por exemplo, o desempenho soberbo do senador Escobão, enfim, a caminhada do deputado Sarney Filho, do deputado Everton, enfim, tudo isso é de uma importância extraordinária e está se... Outra coisa, se você for fazer realmente contas, né, entre o mais votado e o menos votado, essa não há uma distância muito grande. Está muito parelho ali, muito perto do outro, né? Grande. Primeiro, os 3 primeiros, ela com 17, os 2 com 15, ali empate técnico, não tem discussão. Lá atrás, mais abaixo, os 3 lá estão empatados tecnicamente também. Então existem 2 grupos, quer dizer, o que a eleitoral vai fazer? Para onde que esses 30% vão pender? Vão reforçar o grupo lá de cima? Ou alguém daqui, ou dois daqui, terão condições de ascender ao primeiro grupo? Então, vai ser uma eleição excepcional. Eu acho que eu vou curtir muito essa eleição, porque eu vejo que não tem nada definido, ninguém toque foguete antes, porque esses 30% aqui... É que vão dar essa virada. Com certeza. A gente chega na reta final do programa, Correia, e aí eu não podia deixar de perguntar uma coisa que é fundamental para ti, a tua trajetória. Nosso papel, enquanto imprensa, o que nos cabe nessa eleição para evitar essa fulanização, evitar que a gente tenha aí descampo para um lugar? Que papel nós, jornalistas, podemos ocupar para ter uma eleição, né, de bom nível? A minha experiência jornalística me diz o seguinte: o jornalista só tem que fazer a verdade. Se ele fizer a verdade, né, se ele fizer a verdade e atuar de maneira republicana, já terá dado uma contribuição excepcional. Eu estava dizendo para vocês agora que eu não entendo porque, por exemplo, a política de comunicação no Brasil é tão restritiva a político em período eleitoral. Eu não compreendo isso. Tão impeditiva, né? Impeditiva, o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo lá, porque não sei o que, não sei o que. O governo não pode dizer aquilo. Que fez aquilo. Isso é uma coisa estúpida. É uma coisa estúpida. Se você for ver, por exemplo, eu estava dando o exemplo de Portugal? Da comunicação de Portugal, o jornalismo de Portugal, as TVs, 80% dos programas de TV são de política, as pessoas discutindo política, os partidos defendendo seus pontos de vista, criticando o governo, quebrando mal pau, dentro de um processo civilizado, né? Republicano, democrático, mas que as pessoas sabem quem pensa o quê, quem pensa assim, quem pensa aquilo. Nós não sabemos nada. Não sabemos nada. É difícil porque é uma restrição muito grande. E a imprensa tem várias vieses, tem várias cores, a imprensa no meio disso acaba se posicionando aqui, contra, a favor, não sei o quê. Quer dizer, você tem uma dificuldade muito grande de olhar de cima. Né? Distante desse lugar, quer dizer. De se distanciar. Felizmente, eu consegui uma condição profissional que eu me esforço para fazer esse olhar mais distanciado e tentando tratar todo mundo de uma forma republicana e respeitosa. Maravilha. Correia, muitíssimo obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, digo eu estou feliz da vida por ter participado aqui. Muito obrigado. Eu volto na próxima sexta-feira com resenha, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. Aguardo vocês até sexta. Grande abraço, tchau.